Bom dia, meus amigos. Vamos tentar mais uma vez. Eu senti a conexão parece que está ruim. Toda vez que fica muito frio assim, a conexão piora. Uma questão, acho que, de reflexão de onda, etc. O fato é que não está bom. Vamos tentar mais uma vez. Hoje eu vou tentar trazer para vocês aqui e finalizar a segunda parte, que seria a introdução ao conceito de depressão. Como eu disse na última vez para vocês, estamos falando sobre a questão da inveja e da gratidão em Melanie Klein. A criança, num primeiro momento, ela dando de cara com a própria dor da vida, a sua não onipotência, num primeiro momento ela se fecha numa fantasia de onipotência. Nessa fantasia ela, mas que enquanto continua e se relaciona, mas mantendo uma certa negação, ela se relaciona com essa figura materna. A figura materna, depois ela vai percebendo a sua dependência dessa figura materna e começa a reagir a isso, né? Lembrando que se a mãe ali se mantém, se a criança suporta essa condição de dependência, se a mãe se mantém ali, não devolve na mesma moeda, ou seja, sobrevive ao filho, né? Não devolve na mesma moeda, continua cuidando, não leva o olho por olho, dente por dente. Simplesmente essa criança tem condição, veja, isso não é regra, mas ela tem condição de sair de uma condição de inveja, onde a mãe tinha tudo e ela nada tem, já que ela tem dependência absoluta dessa mãe. A mãe tem tudo e ela nada tem, então ela pode migrar dessa condição de inveja para uma condição de gratidão. E aí eu comentei com vocês que muitas pessoas, você vê claramente pessoas que balizam a sua vida numa forma de... tem gente que está sempre muito grato ao mundo, grato a Deus, grato aos pais, grato ao fato de ter um emprego, e tem aquele outro que está sempre ressentido, né? Ele sempre está em guerra. Você pergunta, como é que você está? Ele diz, na luta. O bicho está sempre naquela eterna guerra, numa situação onde ele simplesmente, lembrando que a inveja, ela não é querer ter o que o outro tem, mas destruir o que o outro tem de bom. Então, literalmente, ele está sempre insatisfeito, sempre culpando os outros são a dor dos outros, são o problema do mundo, né? Então, você vê claramente que algumas pessoas se estruturam de uma forma ou de outra. O que acontece é que quando essa questão da inveja, ela se mantém, ela é a estrutura principal, o indivíduo não consegue migrar para a gratidão, o que você tem é que, lembrem-se, a relação da criança com o mundo, primeiro é uma fantasia onipotente, no segundo momento ela se relaciona com o mundo através da figura da mãe. Então, em fantasia, ela vai atacar essa figura materna. Esse ataque, quando muito agressivo, quer dizer, os sentimentos dessa criança, se ela não consegue fazer o que a gente chama uma fusão entre o seu amor e ódio, que a gente chama nos canais de ambivalência, amar e odiar ao mesmo tempo, isso é sinal de maturidade, né? A gente ama e odeia filhos, a gente ama e odeia pais, a gente ama e odeia amigos, mas você pode ver que o imaturo, ele ama ou odeia ao extremo tudo. Então, se ela não consegue fazer essa fusão de amor e de ódio, os sentimentos ficam polarizados e o ódio tende a se manter, a ter uma certa primazia, né? E aí o que acontece? Essa criança não suporta esse sentimento. Ela não suporta esse sentimento. Até porque esse sentimento, na fantasia, ele mata essa mãe. Então a mãe morre na cabeça de uma criança. Entendo. Isso pode acontecer com o pai? Não. O pai é o pedaço da mamãe que não morre.
pai é uma figura extra que entra na vida da criança bem depois. Por isso que a gente falar em núcleo depressivo diante de uma figura paterna, o núcleo não perpassa pelo pai. Tá? Você pode ter uma depressão em relação à figura paterna por você esperar determinadas ações maternais dele e você não conseguir, alguma coisa, se você colocar ele em outra cadeira. O pai é a figura que entra depois, ele não morre. A relação não é íntima dessa criança com o pai. Consequentemente, se essa mãe morre na psique de uma criança, agora estamos entrando bem em Freud, em luto e melancolia, seu trabalho Luto e Melancolia, se essa mãe morre, o superego dessa criança que está se formando vai virar para ela e vai dizer o seguinte: escuta aqui, você acabou de matar aquele objeto que a gente ama, aquele objeto que nós desejamos, que nós precisamos ter e cuidar de nós, você acabou de matá-lo. O ego, então, se coloca no lugar dessa figura e diz: não, tudo bem, mas ele está aqui, ó. E ele senta nesta cadeirinha. Ele senta nessa cadeirinha que era ocupada pela figura materna, destruída, diante de tamanho ódio. E aí você vai ter uma criança, o superego vai dizer para ela, vai dizer o seguinte: você não é esse objeto de amor. E ele então vai começar a retirar a energia depositada normalmente nesse ego. O superego drena, a gente chama isso de anticatexia. Ele drena a energia. Daí a depressão, a melancolia, gosto mais desse termo. A melancolia, ela ser caracterizada por uma falta total de energia. Uma falta total de energia. O indivíduo em depressão, ele sempre é adinâmico, ele é lento, ele não tem energia para fazer as coisas. Por isso que aquele negócio de reage, você tem que levantar daí, esse tipo de coisa não funciona no depressivo, porque o superego ele está drenando violentamente essa energia. Então ele gera uma anticatexia. E aí o indivíduo perde força, não consegue raciocinar, empobrece psiquicamente, e quando isso se aprofunda violentamente, ele pode até se suicidar. O Freud nos trazia a noção de que o suicida, ele na verdade mata, leva ao acting out, aquele objeto que era para estar ali sentado. Em outras palavras, quando ele se mata, ele não mata a si mesmo, ele mata essa mãe. Ele mata essa mãe. Essa cadeira não é do seu próprio ego. Essa cadeira é da mãe. Bom, alguns pontos nós precisamos elucidar aqui. Veja, se nós estamos falando de um ego que se coloca como objeto de amor, nós estamos falando de uma patologia que é narcísica, ou seja, o indivíduo direciona todas as suas pulsões para si mesmo. É um desvio narcísico de nossas pulsões. Então, ela tem algo de psicótico. Daí, inclusive, a facilidade com que esses pacientes perdem a noção da realidade. Tá? Então, ela tem, se é uma patologia narcísica, esse núcleo ele é psicótico. Tá? Então, ele pode perder a noção realmente da realidade. Veja, isso é parte constituinte da pessoa. Então, vamos curar a depressão. Quando a gente fala em psicanálise, nós vemos que não há cura dessas patologias, até porque a tua história te constitui. Como já dizia Olavo, o que está escrito, que foi escrito agora, foi escrito foi escrito para a eternidade, né? Eternamente aquilo estará registrado, você não apaga o teu passado, é parte de você, o núcleo está ali. Você pode até aprender a lidar com ele, você pode lidar melhor com isso, diminuindo o sofrimento, a frequência de crises, coisas desse tipo, mas supostamente a gente não está dizendo de algo que não se apaga, não existe cura dentro de uma visão psicanalítica.
né? Então, o que eu quero trazer para vocês? No passado, como era a estruturação familiar? A grande maioria das mães estavam sempre em contato com os filhos. Quando a criança entrava na sua fantasia de ter destruído essa figura materna, ela fazia um teste de realidade. Ela chamava, mãe, tal, a mãe aparecia, então não matei ela. O problema é que hoje, quando ela faz o teste de realidade, a mãe não está presente. A mãe trabalha, a mãe tem vida própria, a mãe faz crossfit à noite, a mãe quer ir para balada, a mãe hoje tem um pênis. Então ela não está presente. Então esse teste de realidade muitas das vezes não é satisfatório. Existe uma outra coisa que é o seguinte, quem nos traz isso é o Winnicott. A noção de que quando essa mãe morre, quando a mãe fica afastada da criança, quando ela vai, essa mãe morre na sua psique. Cada vez que a mãe volta do trabalho, ela não volta, como é que eu posso te dizer? Ela não é reconstruída. Ela está viva. Não, ela morrendo, essa criança constrói do zero, parte para uma construção do zero de uma nova mãe. É uma nova, não é uma reconstrução da mesma. Então a criança tenta direto, cada dia, diariamente. É claro que com o passar do tempo, o próprio amadurecimento desse ego, ele vai aumentando a sua capacidade de suportar a perda dessa mãe. Mas inicialmente, quer dizer, quando é um ego muito imaturo, e nós estamos falando de um país monstruoso, canalha, que afasta as crianças de sua mãe com 4 meses, algumas até se regozijam disso, outras sofrem, mas o que acontece é que esse afastamento, uma criança de 4 meses não suporta, então diariamente ela tem que construir uma nova mãe do zero. E construir uma nova mãe do zero representa uma não profundidade do relacionamento com essa figura materna. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente vê claramente que as crianças não têm profundidade hoje na sua relação com sua mãe. Não é a mesma mãe, é outra. Todo dia é uma diferente. Não tem como ela criar uma profundidade, um vínculo muito forte. Outras não conseguem, até que num determinado momento, essa capacidade de suplantar, de construir uma nova mãe, essa capacidade é suplantada, né? Ou seja, ela não consegue, por algum momento, construir de novo essa figura materna. E aí você tem uma mãe morta, você tem um núcleo de uma mãe morta. A pergunta é, quanto tempo, quantas vezes a criança consegue construir uma nova mãe? Ninguém sabe, não existe um exame, até não tem nem como fazer uma análise e descobrir isso de uma criança, porque ela, a não ser que você inicie um processo kleiniano longo com essa criança, mas é difícil a gente ter alguma noção dessa capacidade de construção. A gente pode talvez no máximo dizer se a criança está conseguindo construir essa mãe ou não está. Fato é que eu já venho alertando isso há muito tempo, é um enorme tiro no pé, e aí muitos agora devo me preparar para o enorme ataque que virá em seguida. Mas essa emancipação feminina, vamos chamar assim, esse empoderamento feminino, que nada mais fez do que entregar um falo à mulher. Falo para o homem não muda nada, ele sempre teve. Para a mulher, ela anula o seu feminino. Se ela anula o feminino, ela literalmente, os papéis femininos ao qual ela sempre, vamos dizer assim, se mostrou minimamente funcional, isso é anulado. Então o que temos ali é, como dizia Nelson Rodrigues, um medo de homem. E na cabeça de uma criança, em outras palavras, a mãe morre. A mãe morre. E se a mãe morre,
nós temos a base do núcleo de depressão. Aí entra aquela sequenciazinha de luto e melancolia. Se a mãe morre, o teste de realidade acontece, a mãe não está ali, essa mãe morre, esse núcleo, chega um momento em que ela não consegue mais construir uma mãe nova, e essa depressão se instala, esse núcleo patológico da ausência materna se instala. O ego se coloca como tentativa de suprir isso. O superego diz: você tá louco, você não é o objeto de amor, eu vou tirar a tua energia porque tu não tem que estar sentado ali. Pronto, nós temos aí a base da depressão. Eu vou produzir um material sobre isso, que deve atingir um número grande de pessoas. O problema é que todo mundo sabe disso. É só você ver o Winnicott, é só ler Melanie Klein, é só ler Freud. Está lá, não tem mistério, esse material está todo entregue. Mas, é claro, quando você vai falar em depressão, você vai criar 1001 causas. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso. Hoje em dia, o suicídio é a segunda, em algumas comunidades, ela chega a ser a segunda causa de morte em adolescentes. A depressão na infância e na adolescência é uma epidemia. E vai piorar, porque cada vez mais a cultura impele a mulher a uma crença na existência de um falo enorme que ela tem. E elas deixam, isso anula plenamente o feminino. É só você ver, a gente pode falar um dia sobre isso, mas só você ver o seguinte: a amamentação, o que era antes fácil, o que era antes natural, hoje uma mulher que bota o seio para fora e amamenta é um ponto fora da curva. O normal é ela não conseguir ser falo. Isso é identificação fálica, destruição completa do feminino. Agora, alguém quer falar sobre isso? É claro que não. Até porque, para Big Pharma, isso é maravilhoso. Quantidade de medicações, quantidade de controle das pessoas, isso é muito grande. Sem dúvida, é muito rentável. Extremamente rentável. Então, eu queria que vocês pensassem assim: então você está dizendo para mim que, de certa forma, isso é